Bom dia, queridos alunos do 9º ano, meus amores. A nossa aula de hoje, na quinta-feira, sempre é o quê? É sobre quem? Exatamente, sobre os descritores. Nós já estudamos o D1, o D2 e o D3. Na verdade, hoje nós vamos estudar o D3, né? O que é que o D3 ele pede, ele solicita através da nossa leitura do texto? Inferir o sentido de palavra ou expressão. Primeiro eu tenho que entender o que é inferir, né? Inferir é você deduzir, é você tentar interpretar o que é que aquela palavra ou expressão dentro daquele texto ela está querendo transmitir, seja de ideia, de pensamento, qual é o propósito comunicativo daquela palavra ou expressão, tá certo? Dentro do texto lido. Por que você está dizendo, tia, dentro do texto lido? Porque assim, a palavra ela tem um sentido real dela e tem um sentido dentro do contexto. Como, por exemplo, a palavra o exemplo que eu mais gosto de dar, manga. Se eu estiver dentro de um texto falando sobre fruta, então eu vou entender que a manga é a fruta. Se eu estiver falando de manga e dentro do meu texto eu estiver falando de confecção, eu vou estar entendendo que aquela manga não é fruta, é uma manga que é uma parte da blusa ou do vestido. Entendido? Então, dependendo de onde a palavra está inserida, ela tem um novo significado. Entendido? A tia vai dar aqui a primeira questão vai servir como uma questão exemplo, tá certo? Vamos ler agora essa tirinha, tá bem pequenininha aqui na imagem, mas aí na folhinha de vocês vai estar mais ampliada, tá bom? Vamos lá. Mas por quê? Por quê? Você já quebrou 3 skates e 4 ossos este ano. Porque é perigoso. Porque é perigoso. Puxa, paizão. Em compensação, eu também quebrei um recorde lá na pista. Pulo mais alto da paróquia. Virgem. Pô, maluquinho, olha a sua mãe. Tudo bem, vocês têm razão. Skate é muito perigoso. Vou brincar com um caminhãozinho de madeira. Este aqui é mala, hein? Oh, que meigo. Ufa. Hoje vou pegar leve. Galera, esse carrinho tem que chegar inteiro em casa. Pronto. Quando nós fazemos a leitura, certo, de uma tirinha, nós temos que fazer uma leitura verbal, certo, que é a palavra, e uma leitura não verbal, que são as imagens, certo? Ambas comunicam a respeito do que está acontecendo. Então, nós fizemos a leitura, percebemos qual foi o propósito comunicativo desse texto, que foi expressar a mãe e o pai, os cuidados dos pais do maluquinho com relação à brincadeira de skate, certo? Mostrar que o menino maluquinho é muito travesso e que ele tenta sempre contornar a situação para que aquela situação o favoreça, certo? Ele sempre tenta arrumar um jeito de fazer as coisas dar certo do jeito dele e mostrando, entre aspas, que está obedecendo os pais, né? Só que hoje o nosso descritor pede o quê? Para nós o quê? Exatamente, inferir o sentido de palavra ou expressão, né? Então, nós temos aqui na primeira questão, que essa questão será uma questão exemplo. Vocês não precisarão responder, eu já vou dar a resposta para vocês. Só que eu vou mostrar como vocês irão fazer essa análise para chegar no item correto, ok? Primeira questão, no trecho, eu também quebrei, olha aqui a palavra grifada, quebrei, né, em negrito, um recorde lá na pista. A palavra destacada significa
quebrei aqui no sentido desse texto, certo? Porque quebrar, nós já sabemos que quebrar é o ato de danificar alguma coisa, né? Quebrar, ficar em pedaços. Mas aqui dentro desse contexto não tem esse significado. Ele adquiriu um novo significado. Como eu já disse, a palavra ela tem um sentido real e ela adquire um sentido de acordo com o contexto que ela está inserida. Então vamos lá, o item A. Eu também quebrei um recorde lá na pista. O que significa quebrei? O que é que nós podemos inferir que é o significado certo dessa expressão? É o mesmo que destruir? B, esmagar, esmaguei. Item C, fraturei. Ou item D, ultrapassei. Qual desses itens seria o correto, certo? Que nós poderíamos inferir esse sentido. Seria poder... Vamos lá para a expressão, né? Puxa, paizão, em compensação, olha aqui a palavra compensação. Eu também quebrei um recorde lá na pista. Ele estava em quê? Primeiro, você vai analisar, ele estava em uma exatamente, uma competição. Então, em uma competição, ele quebrou algo, ele esmagou algo, ele fraturou algo ou ele ultrapassou os limites para poder bater o recorde, entenderam?